Bom, gente, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. A nossa capacitação não poderia ser sobre outro assunto que não análise de dados. Vocês estão vendo aí certinho? Ok. Vamos apresentar. Acho que é assim, né? Tá. Toda vez é como se fosse a primeira vez. Ok. Então, a capacitação de vocês hoje é sobre uma tarefa essencial no núcleo de ADMFIM, é um dos nossos projetos internos que são mais recorrentes, mais longos, e são os que meio que ajudam a definir o que a ADMFIM faz aqui na empresa, para além de manutenção de fluxo de caixa, coisas que são rotineiras, sabe? Peço desculpa se vocês estiverem ouvindo barulho de trânsito aqui, enfim, essa hora na minha rua é bem movimentado, mas acho que deve estar dando para me ouvir. Então, eu queria explicar bem do zero para vocês não ficarem confusos o que é, por que a gente faz, como se faz uma análise de dados. Então, fiquem atentos. No final, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, a análise de dados é uma tarefa complexa, porque é um momento em que a gente da empresa júnior se obriga a olhar para dentro para os nossos serviços. Depende, assim, eu já vou me estender sobre isso, mas assim, para o que pode ser um ponto positivo dentro da empresa em vários aspectos, seja em serviços, seja em engajamento de membros, seja em engajamento no Instagram, seja em presença no curso, ou pontos negativos também. Então, enfim, é essencial para o funcionamento da Argos, porque se a gente não estiver constantemente analisando o nosso desempenho, a gente também corre o risco de ficar estagnado, né? De fazer as coisas sem propósito nenhum. A análise de dados é uma tarefa que serve para a gente sair do lugar, para a gente pensar novos projetos. Então, a DMFIM, que é geralmente o núcleo encarregado dessas análises de dados. Talvez, se vocês estiverem fazendo treino de outros núcleos, vocês devem ter ouvido que recentemente marketing fez uma também. Mas como geralmente funciona é a DMFIM coordena uma análise de dados e aí os membros de outros núcleos podem participar se eles quiserem, principalmente se for um assunto que tiver a ver com o objeto de trabalho desse núcleo. Então, tipo assim, é uma análise de dados do processo seletivo. Aí a gente chama alguns consultores de ADMFIM, um deles coordena, e aí 2 consultores de GP, por exemplo. A primeira análise de dados que eu coordenei foi exatamente assim. A gente chamou 2 consultores de GP para participar. E aí, assim, enfim, vocês não devem estar entendendo o que é uma análise de dados ainda, como é um documento, é uma apresentação, é um projeto, por onde a gente começa, o que a gente estuda, como a gente decide o que estudar e como a gente adquire, como se fosse assim, a autoridade, né, a propriedade para propor alguma coisa na nossa análise de dados. Então, as análises de dados, como eu já falei, elas têm objetivos variados, né? Elas podem ser periódicas ou elas podem também ser pontuais, de acordo com a situação que a empresa se encontra em cada momento. Então, assim, umas análises periódicas que a gente sempre faz são de processo seletivo, que a gente faz semestralmente. Todos os últimos processos seletivos de, sei lá, 3 anos para cá, pelo menos, tem análise de dados. Isso é bom para a gente, né, criar uma base de dados para ir comparando ao longo do tempo. Black Friday todo ano também é costumeiro a gente fazer. Redes sociais e alcances a gente não tem muito intervalo de tempo acertado, mas ela costuma acontecer pelo menos uma vez por ano, porque é muito importante, é uma coisa muito volátil, né? E que, enfim, se vocês estão participando de outros trainees, vocês sabem como a prospecção ativa é importante para o funcionamento da Argos. Mas assim, a gente pode fazer, na verdade, análise sobre o que a gente considerar necessário. E aí, geralmente, assim, não no caso do processo seletivo, porque vocês já devem estar entendendo que a análise de dados deve ter a ver com a tarefa de vocês, mas não nesse caso, mas quando vocês estiverem em ADMFIM, vocês podem ver que, assim, vocês podem propor uma análise de dados em uma reunião de núcleo, por exemplo, para ver, eu quero estudar como tem flutuado o fluxo de caixa da Argos, sabe? Qual é o perfil do nosso cliente, porque pode mudar. A gente, vocês sabem, tem serviços para PJ e para pessoa física. Qual que se interessa mais, enfim, qual é a nossa persona, sabe? Vários tipos de coisa. Então, prospecção, serviços oferecidos por outras empresas, para a gente averiguar ali a concorrência, né? Enfim, sempre tem alguma coisa nova que vale a pena a gente estudar, que vale a pena a gente analisar mais a fundo. E aí, uma característica essencial que vocês devem exercitar para
conduzir ou participar de uma análise de dados é o olhar analítico, que é também uma característica que a gente preza muito dentro de ADM Fin, que é nada mais, nada menos que a capacidade de você olhar para uma situação complexa, né? Geralmente aqui na Argos, as situações que a gente tem, elas não são preto no branco, né? Não são só números, envolvem engajamento humano, envolvem, sabe, um monte de relações que são mais complexas e a gente tenta traduzi-las em números para conseguir simplificar causa e efeito, enfim, sabe? Para ver assim, vamos metrificar as coisas para que elas fiquem mais fáceis de comparar e a gente consiga perceber um padrão de crescimento, um padrão de diminuição, enfim, né? Então a gente conseguir tirar conclusões sólidas a partir da interpretação de dados que não necessariamente são objetivos imediatamente, né? Então, assim, a gente tem que também exercitar o nosso olhar para descobrir o que em volta desse objeto de estudo pode afetá-lo beneficamente ou para o mal. Isso meio que diz sobre a nossa capacidade de olhar em volta e perceber assim, na verdade, é a nossa capacidade de fazer perguntas, deixando assim, né, de forma mais simples, a nossa capacidade de fazer perguntas ajuda muito nesse olhar analítico, né, nesse olhar de realmente julgar de forma crítica o que acontece à sua volta. Mas a gente também precisa, na análise de dados, se manter consciente do que é o viés de confirmação, que geralmente é tipo assim, não sou mais, né, mas digamos que eu seja uma consultora de ADM Fin, e aí eu tenho a impressão de que os nossos clientes não gostam muito do nosso serviço de estudo de mercado. E aí eu vou conduzir uma análise de dados sobre isso, mas já com isso em mente, já com essa minha percepção que não foi provada por nenhum fato, e coloco isso na interpretação, coloco isso na minha análise, nas minhas conclusões, como se fosse tipo assim, no último semestre a gente só fechou 3 estudos de caso, estudos de mercado. Então, os nossos clientes não gostam desse serviço. Isso, na verdade, mostra que eu não fiz todas as perguntas necessárias. E se a gente só fechou no último semestre 3 estudos de mercado, mas os outros serviços de Comex a gente fechou 1 ou 2, sabe? Então, na verdade, a gente precisa se libertar, identificar quais são as nossas percepções pré-concebidas e buscar não se prender a elas na análise de dados, buscar desconstruí-las para que os fatos sejam o mais, assim, descontaminados possíveis, né, na análise de dados. E aí, após a gente definir o nosso objeto de estudo, se aprofundar sobre ele, chegar às conclusões, a gente também precisa transformar tudo o que foi descoberto em informação útil para a empresa, né? Então, a gente precisa pensar assim, sobre esse assunto que eu estou estudando, o que é estratégico, o que é necessário que a empresa saiba sobre esse assunto. Eu estou estudando o processo seletivo. Será que é útil para a minha análise de dados do processo seletivo descobrir quais participantes do processo seletivo têm cachorro em casa? Não. Mas é estratégico, quem sabe, eu descobrir de quais períodos eles vêm para eu entender em qual momento no curso de RI o interesse por participar de uma empresa júnior cresce, sabe? Então, a gente tem que, de fato, né, exercitar o nosso pensamento crítico, pensar em conjunto. Vocês vão aprender muito sobre isso na tarefa de vocês. E aí é aquilo, né? Saber fazer as perguntas certas, recorrer a mais de uma fonte para escapar do viés de confirmação que a gente já tem, usar a lógica e a objetividade para ligar os pontos. E aí, isso é uma coisa que nem sempre a gente exercita, mas que em ADM Fin vocês vão ter que exercitar para participar da rotina do núcleo, porque é muito, muito importante que a gente consiga ligar A e B de uma forma lógica para que, enfim, né, as coisas fluam nossa, enfim, ficou uma coisa meio abstrata isso que eu quis dizer, mas eu imagino que vocês tenham entendido. E aí também, assim, como a gente está falando de números, para a gente simplificar o que a gente encontrou, é necessário também que a gente use os recursos visuais ao nosso favor. Gráfico, tabela, vai ser muito útil o aprendizado de Excel de vocês nesse momento. Google Forms também é muito interessante, assim, para a gente deixar o mais heterogêneo possível aquilo que a gente descobriu, para que a gente possa ilustrar da melhor forma, sabe? Ao invés de eu fazer uma lista do período de cada inscrito no processo seletivo, é muito mais produtivo que eu faça um gráfico que mostre, do segundo período tem 10 inscritos, do terceiro tem 5, do quarto tem 2, sabe?
para que a informação ela fique mais automática e as conclusões, o trabalho mais racional de interpretar e concluir, tome mais espaço na nossa mente, né? E que os dados sejam mais uma coisa imediata, que a gente não tenha que se concentrar tanto nos dados em si e mais na interpretação deles. Então, como que você começa uma análise de dados, né? Falei do porquê que ela existe, mas, tipo, o que que é? O primeiro passo para uma análise de dados surgir é sempre o cronograma. Isso, quando eu estava no meu trainee de ADMFIM, foi me dito e eu não tirei da minha cabeça, e é realmente verdade. Não existe começar um projeto desse tamanho sem primeiro se planejar. E o planejamento ele precisa ser detalhado, porque ele facilita, ele tipo assim, divide, né? Ele segmenta as fases que são geralmente longas de um projeto como esse, porque são projetos conduzidos em grupo. Então, enfim, o cronograma é sempre parte essencial de você montar uma análise de dados. É aquilo que eu falei, né? Geralmente mobiliza 2 ou 3 pessoas de ADMFIM, depende do tamanho, se é uma análise que é fundamental para a empresa, quem sabe a gente movimente mais, se é uma coisa que não é tão urgente, quem sabe sejam menos pessoas, e 1 ou 2 pessoas de outro núcleo que pode ter atribuições relacionadas ao tema. Mas não necessariamente. Se uma pessoa de marketing simplesmente estiver interessada em participar de uma demanda de ADMFIM, vocês sabem que a gente pode fazer isso, que essa interação entre os núcleos aqui na Argos é muito possível. Então, como em qualquer projeto em grupo, é indispensável que os prazos, as expectativas e as tarefas... Estou fazendo assim com a minha mão para ver se for para você prestar atenção em uma coisa, preste nisso. Os prazos, as expectativas e as tarefas têm que estar alinhadas entre todos os membros. Geralmente, tem uma pessoa que coordena. Mas vocês, por exemplo, têm experiência igual, né? Se no momento que vocês, se porventura, tiverem que olhar para uma análise de dados, que conduzir uma análise de dados, vocês têm experiência igual. Então, né, vocês vão ter que contar com a experiência de cada um horizontalmente. Mas dentro da Argos, geralmente uma pessoa que já fez um projeto desse tipo coordena. E aí, mas o papel dessa pessoa não é mandar os outros fazerem o que ela acha que é melhor. É, na verdade, garantir que as reuniões sejam cumpridas, né? Que a gente tenha um cronograma a ser cumprido, que tudo está sendo feito no prazo. E aí, o planejamento começa com uma reunião para desenvolver o cronograma e fazer um brainstorm de ideias de como abordar o tema. Nesse momento, é o momento de falar tudo o que vem à cabeça quando esse tema é apresentado a vocês. Né? Por exemplo, uma análise de dados da concorrência. O que seria interessante da gente saber sobre como a concorrência se importa? É interessante a gente separar entre empresas juniores e empresas sêniores? É interessante a gente pensar se os serviços que a gente oferece são parecidos, se a precificação é parecida. É interessante a gente pensar em organizar essas empresas de acordo com o porte, de acordo com o tempo de existência. É o momento da gente jogar tudo que talvez possa ser interessante. E aí, quem sabe, a gente vai filtrando, né, conforme o projeto vai tomando mais corpo. E aí, enfim, é aquilo que eu falei, dividir o projeto em etapas intercaladas por reuniões de follow-up facilita muito e deixa a análise de dados, garante que ela vai ter uma qualidade, sabe? Garante que não vai ficar aquela coisa apressada, desorganizada, aquela coisa, cada um fez o que achou que tinha que fazer, ou eu mandei e aí todo mundo fez meio sem entender o que era para fazer. Não, a gente tem a reunião do cronograma, monta o cronograma, e esse cronograma geralmente é uma planilha, em que todo mundo vai cumprindo as suas tarefas. Fizemos essa reunião hoje, terça-feira, na terça que vem vai ser a próxima. Até então, tem um prazo para quinta, um prazo para sexta e um prazo para segunda. Até a reunião de terça, tudo isso vai ter que estar feito, entendeu? E assim até a análise de dados acabar. Geralmente ela dura 1 mês, por aí, ou algumas semanas, pelo menos. E aí, por isso, é necessário que todo mundo seja honesto a respeito das suas demandas, né, do dia a dia, das suas capacidades. Na terça eu não consigo, então não se compromete a entregar na terça, coisas assim. Planejar de acordo com o que flui melhor para cada grupo e se encaixa melhor na rotina de cada um. Aí agora, é uma coisa que é mega importante. Tem outra também, que é a comunicação, que eu já ia colocar a carroça na frente dos cavalos, mas essa dica aqui vale ouro. Uma análise de dados não é um trabalho da faculdade. Eu sei como é fazer um trabalho da faculdade, ter um semestre inteiro para fazer o seminário, aí quer fazer 3 dias antes. Não funciona com análise de dados, não funciona porque as coisas elas demandam tempo.
Geralmente, para você fazer uma análise de dados, você precisa que várias pessoas respondam o formulário, você precisa preencher longas planilhas, escrever longos textos, tirar longas conclusões, e você não vai conseguir produzir. Quer dizer, se você quiser, você até consegue, mas vai ficar ruim, e o tempo que foi dedicado a um projeto que claramente devia ter uma importância para a empresa vai ter sido jogado fora, porque agora a gente não vai mais movimentar outros consultores para fazer um projeto que você já fez que ficou ruim. Então, não deixe para a última hora. Não estou falando com, né, não é você é hipotético. Vocês todos vão fazer ótimas análises de dados. Enfim, um projeto desse porte pode envolver produção, distribuição e coleta de formulários, realização de entrevistas, sabe? Você diversificar a forma como você coleta os dados é muito importante para a análise de dados também. Os recursos visuais que eu falei, você talvez tenha que mergulhar de cabeça nos arquivos da Argos, no nosso Drive, que já está com 99 milhões de gigabytes aí, sei lá, ocupados. Então, é aquilo. Vocês têm que se comprometer a valorizar os prazos curtos entre uma reunião e outra. Porque se é para você deixar de última hora, deixe de última hora de uma semana para outra. Ah, tem a próxima reunião na terça. Tudo bem, talvez você consiga fazer tudo na segunda. Mas essa reunião de terça-feira é a primeira de 5. Então, você, na verdade, ainda está segmentando o projeto, né? Enfim. E agora, essa também é uma parte chave para vocês entenderem como, de fato, produzir uma análise de dados frutífera e que realmente engaje os membros e que faça os membros entenderem o propósito do que está sendo analisado, do que está sendo pesquisado. E quando os membros entendem, captam a importância, eles conseguem explicar essa importância e explicar esses resultados para o restante da empresa. Então, um grupo inteiro precisa entender com a mesma propriedade o início, o meio e o fim da linha de raciocínio que conduz uma análise de dados. Precisa entender por que é importante a gente analisar isso que está sendo analisado, quais as formas que a gente achou que fossem necessárias para entender melhor esse objeto, quais perguntas a gente fez, como a gente conduziu, assim, entrevista, formulário, gráfico, enfim, coisa desse tipo. Quais conclusões a gente chegou, o que isso diz para a empresa? Diz que a gente tem que recalcular a nossa rota ou diz que a gente já está no bom caminho, né? Então, enfim, a gente precisa ter contato sempre com a integralidade da análise de dados. E, de novo, né? Nada de cada um faz a sua parte e no dia a gente vê, porque não funciona. Não vai funcionar, gente. Eu vou fazer um negócio meia boca e meu amigo vai fazer um negócio super, super detalhado. A análise de dados fica desfalcada e é, de novo, jogar tempo fora. E aí, como que a gente entrega? Na verdade, o que se transforma toda essa pesquisa, né? Porque a análise de dados, pela maior parte do tempo, ela é apenas uma pesquisa, ela é apenas um debruçar-se sobre um assunto e analisá-lo sobre várias perspectivas diferentes. E aí, no final do prazo estipulado, a gente produz um relatório que tem sumário, introdução, explica o projeto, explica como ele foi organizado, expõe os dados e conclui. Isso é importante porque nos arquivos da Argos, é a forma como a gente se imortaliza para as gestões do futuro. Então, você tem que deixar um relatório muito bem feito e explicado do 0 ao 100, porque talvez daqui a um ano, quando forem olhar a sua análise de dados, não te conheçam, não saibam quem você é, não entendam o momento que a empresa estava passando no momento que você fez essa análise de dados, não entendam o porquê que você quis perguntar tal coisa e não tal coisa. Então, tudo tem que ser muito explicado, né? Porque, enfim, é assim que a gente garante que daqui a um ano, 2 anos, as mesmas perguntas não tenham que ser feitas de novo. A gente garante que a gente vai crescendo, né, construindo conhecimento dentro da empresa. Mas, de forma imediata, geralmente na sua gestão, a forma como os outros membros da Argos entram em contato com a sua análise de dados é uma apresentação em RG. Primeiro, a gente, né, averigua como que está indo o progresso da análise de dados nas reuniões de núcleo, e depois a gente apresenta para a empresa com um slide, fica uma coisa mais resumida, claro, mas a gente sempre convida as pessoas a lerem tudo. E aí a gente tem que deixar bem claros os pontos principais, né? Não adianta apresentar como se tudo tivesse igual importância, porque talvez no momento de apresentar na RG, as conclusões sejam muito mais importantes do que as formas como a gente conseguiu os dados, sabe? Aí tem que ter realmente um tato ali, um olhar capaz de discernir, assim, né, a relevância das coisas, a relevância do momento e do objeto do que está sendo falado. Em resumo,
Olha só, em 20 minutos, 20 e pouco. Em resumo, os pontos mais importantes para você planejar uma análise de dados são: primeira coisa, decidir quais perguntas a sua análise precisa responder. Há meios realistas de responder essas perguntas, porque também não adianta você pensar assim, nossa, eu quero comparar a precificação da Argos com a precificação de todas as empresas juniores do Rio. A gente não consegue essa informação tão facilmente, até porque ela é estratégica, né, para muitas empresas juniores. A gente às vezes consegue fazer em bench, mas nem sempre. É uma informação que muitas vezes ela é feita para ser inacessível. E a gente tem que descobrir formas de competir que, né, descobrir outros termômetros para entender como está indo a competição, como se a gente está bem no mercado, se a gente está valorizando ou subvalorizando o nosso serviço, enfim. E essas perguntas, mais do que isso, elas trazem informações novas e importantes para a empresa. Quem sabe você está repetindo, tipo assim, numa análise de dados de Black Friday, que é uma que a gente faz todo ano. Quem sabe você está repetindo todas as perguntas que foram feitas nos anos anteriores. Mas isso é bom, porque aí você cria uma base de dados em que você possa comparar as mesmas métricas ao longo dos anos. Não adianta em 2020 a gente perguntar: quantas pessoas descobriram a Black Friday pelo Instagram? Em 2021 a gente pergunta quantas pessoas fecharam projetos na Black Friday. Os dados eles ficam incomparáveis, entende? Então, muitas vezes repetir as perguntas é legal, por isso que você tem que ter acesso aos relatórios que estão no nosso Drive, né? Por isso que os relatórios têm que ser completos também. Mas, às vezes, vale a pena pensar, pô, seria interessante nos próximos anos essa pergunta aqui sobre a Black Friday ser feita também, tipo, qual marketing a gente vai usar para divulgar a Black Friday no Instagram? Como que o Instagram responde aos posts de Black Friday? Como que ele entrega? Sabe, se a gente tiver meios de responder essas coisas, talvez seja interessante para Argos no futuro. Esse é o campo ali do brainstorm da organização. Na hora de colocar em prática, cronograma detalhado, direto e realista. Você não precisa prometer no cronograma uma coisa que você não consegue entregar. É muito melhor você prometer 70 e cumprir esses 70 do que você prometer 200 e só entregar 70, porque aí o grupo inteiro fica com as expectativas desalinhadas e a comunicação é prejudicada. Provavelmente, assim, vocês, se Deus quiser, todos entrarão na Argos, e aí precisarão conviver entre si com aquele clima de, pô, eu confiei no fulaninho para fazer parte dele, ele falou que ia fazer, no dia anterior ele sumiu, apresentou tudo errado, claramente não sabia o que ele estava falando, e aí como que vocês vão ser colegas de núcleo depois? Como que você vai confiar nessa pessoa depois? Sabe? A confiança e a comunicação, a parceria começam nesses momentos de poder depender do outro nessas tarefas. Então, a honestidade e a comunicação direta são essenciais. Tem que existir flexibilidade do tipo, gente, eu sei que eu prometi que eu ia entregar hoje, mas não precisa nem ser, tipo, pô, minha mãe caiu da bike. Pode ser assim, cara, que nem eu falei pra Joana hoje. Ela me perguntou se essa capacitação podia ser amanhã. E eu falei, Joana, honestamente, amanhã é meu aniversário. Eu queria passar a noite do meu aniversário fazendo outra coisa. E aí ela entendeu, sabe? Porque não adianta também eu ficar mentindo, sendo que ela também, provavelmente, no aniversário dela, não vai querer fazer uma coisa, entendeu? Que eu queiro pedir para ela. Vocês entenderam, né? Enfim, e a sua equipe precisa toda estar a par e concordar com a estipulação dos prazos. Não adianta você colocar uns prazos super difíceis e ninguém conseguir cumprir, né? Tudo tem que ser acessível, tem que ser viável para todo mundo. Exercitar a boa comunicação e dar tanta atenção à construção dos raciocínios quanto às conclusões. Ou seja, a conclusão ela é muito importante e, na maioria dos casos, ela é a principal coisa que fica na cabeça das pessoas. É o principal takeaway. Não sei como se fala takeaway em português, tá? Sinto muito. Tem que ser bilíngue. Tem que ser. Geralmente, a conclusão é a coisa principal que se leva de uma análise de dados adiante, né? Para o semestre que se inicia. Por isso, justamente por isso, a conclusão tem que ser baseada em um raciocínio muito sólido e que faça muito sentido e que, de fato, analise várias perspectivas, porque senão ela fica uma conclusão falsa e a gente não questiona ela, porque na maior parte do tempo a gente só convive com a conclusão. Enfim, é isso que eu separei para apresentar para vocês nesse momento. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, sintam-se à vontade. Pode falar, Júlia. Quer dizer, eu acho que pode. É a Joana que manda, mas eu acho que pode.
Pode, Joana? Pode sim. Tá tentando ligar o microfone, perdão. Bom, por essa capacitação, inclusive foi ótima. Eu imagino que a tarefa seja sobre uma análise de dados, né? E você disse que a análise de dados leva pelo menos aí umas semanas ou um mês, esse período. Eu queria saber, com um período curto como a gente tem, que é de 2 semanas, qual seria um número ideal de reuniões entre o grupo e qual seria o ideal, assim, um prazo para as demandas? É uma boa pergunta. Tipo assim, eu não tenho comigo, né? Não fui eu que estipulei o cronograma da tarefa e tal. Pode falar, Joana, se quiser. Então, é só um ponto, porque a gente vai explicar mais isso, né, quando eu estiver falando sobre a tarefa, mas vocês não vão fazer uma análise de dados em si, vocês vão fazer um cronograma para que seja realizado posteriormente uma análise de dados. Então, vocês vão fazer o escopo do que seria essa análise, não a análise, sabe? Porque realmente em uma semana seria assim inviável. Então, vai ser realmente só o planejamento mesmo. Teve todo esse spoiler, mas eu ainda acho que assim é uma boa pergunta. É importante você. Eu acho que assim, na primeira reunião, quando vocês marcam a primeira reunião, não tem muito como saber. Do tipo, olha, precisamos encaixar 5 reuniões dentro dessas 2 semanas. Não, vocês vão conversar e vão vendo de acordo com o que cada membro acha que é complexo, que consegue entregar, sabe? Eu acho interessante não perder a comunicação. Eu acho que quando eu, no meu trainee, a gente teve que de fato fazer uma microanálise de dados. A gente teve umas 2 por semana, por exemplo. Mas é porque, enfim, é muito corrido, todo mundo participava de outros núcleos, né, no trainee. E acaba sendo o que vocês definem, o que vocês acham que é necessário nessa primeira reunião de alinhamento. Eu acho interessante sempre manter em comunicação, principalmente porque, pô, às vezes a comunicação no Telegram não é tão fluida, enfim. Eu sou mais da reunião do que ficar esperando o fulano responder no WhatsApp, entendeu? Mas vai do perfil de cada grupo. Não sei se isso te ajuda a solucionar o que você estava pensando. Que bom. Pode falar, Gabriel. Eu acho que é o Ah, João. desculpa, é que tava 2 e aí eu esqueci que tem o 1 antes do 2. Perdão, João, pode falar. Não esquenta. Eu ia perguntar, eu acho que era mais uma curiosidade, que é justamente como funciona as bases de dados, né, da Argos, assim, em relação a essas questões. Boa pergunta. A principal forma que a gente tem assim de armazenar as coisas, que é a que a gente mais tem em contato, é o nosso Drive. Porque é o que a gente mais, assim, onde a gente guarda documento, a gente tenta manter ele organizado, mas os aplicativos que cada núcleo usa também são, né, as plataformas também são importantes, às vezes, quando a gente não tem uma informação no Drive, a gente precisa colocar. Tipo, os nossos modelos de contratos ficam todos no Pipefy, que é uma outra plataforma. Se a gente precisa analisar a forma como um contrato está sendo feito, se essa fórmula está sendo seguida para todos os contratos, a gente vai ter que ir lá no Pipefy, encontrar uma forma de sistematizar isso, sabe? Para, enfim, transformar em um dado mais inteligível. Mas assim, se você vai analisar tipo o fluxo de caixa, a gente tem várias plataformas, tem as nossas planilhas no Drive, mas tem também é polêmica essa pronúncia. Eu falo Megestor, tem gente que fala Megestor, tem, não sei, 1 ano e meio de ADMFIN eu não sei falar direito, mas eu sei escrever. Que é tipo a plataforma onde a gente coloca os nossos gastos, nossos custos e ele calcula. Então, assim, varia, sabe? É uma forma. Geralmente o Drive é o que a gente mais depende, mas essas outras plataformas elas podem ajudar dependendo do objeto da análise de dados. E às vezes você precisa construir os seus próprios dados, né? Como colher informações, colher entrevistas, formulários, enfim. E aí a gente armazena tudo no Drive. Agora sim, Gabriel, pode falar. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Beleza. Não, eu ia. Na verdade, eu acho que a pergunta que eu ia fazer, eu vou preferir fazer ela depois da exposição da nossa tarefa, porque eu ia perguntar justamente o que a gente vai ter que fazer, se a gente ia ter que fazer uma análise de dados ou um cronograma. Enfim, mas eu vou esperar ser exposto o que ele vai ter que fazer certinho, porque depois eu vou ter uma pergunta, eu acho.
Boa. Já recebeu seu spoiler, então. Pode falar, Olga. Tá. Primeiro, boa noite. Adorei a capacitação. Primeiro, a galera sempre falava análise de dados, não sei o que é isso? E eu sempre ficava meio assim, cara, como que vocês fazem isso? E agora realmente deu para entender bastante. E a minha pergunta é só uma curiosidade mesmo, assim, quem é que, tipo, você falou que vocês fazem análise de dados sempre sobre o Black Friday, mas quando é uma análise nova, que vocês não tá meio que no cronograma de vocês, qualquer pessoa de qualquer núcleo pode dar essa ideia e normalmente isso surge de ADM Fin, ou é uma coisa que qualquer núcleo surge com a ideia e é ADM Fin que faz a análise? Não sei se deu para entender muito bem a pergunta, mas é só uma Deu sim. curiosidade. Uhum. Então, em tese, qualquer pessoa na Argos pode dar essa ideia, sabe? E aí a gente, em ADM Fin, ou então a gestão do núcleo da pessoa, avalia se é uma coisa que vale a pena levar para frente ou não. Mas, na prática, geralmente, a gente, enfim, falando um pouquinho de presidência, a gente está um pouquinho tentando romper com isso, porque, na prática, os membros acabam ficando muito focados na rotina dos próprios núcleos e esquecem que existe essa possibilidade da gente ter essa interface com os outros núcleos, sabe? Então, assim, geralmente o que acontece é numa reunião de núcleo, ou numa DE, né, que é a reunião com os diretores de cada núcleo. Numa DE, um diretor comenta que seria interessante a gente estudar mais sobre isso, e aí quem geralmente sugere é o diretor, o coordenador de ADM Fin, porque é a pessoa que está em contato com, né, com essa ferramenta, a pessoa que primeiro isso vem na cabeça. E aí, geralmente, isso é discutido em reunião de núcleo em ADM Fin, e, enfim, aí, como eu falei, pode contar com a participação de outros núcleos, mas geralmente é a ADM Fin que toma a frente. Não é sempre. Teve essa análise de dados de marketing agora, que as meninas conduziram. Acho que, se eu não me engano, nem teve membro de ADM Fin participando. Foi uma coisa bem diferente do que costumava-se, do que se tinha convencionado. Mas, não sei se, enfim, se deu para entender. Todo mundo pode sugerir, mas geralmente a ADM Fin participa um pouco mais ativamente da decisão de se vai acontecer ou não e da conclusão do projeto, né? Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta sobre a capacitação? Se tiver tudo certinho, eu vou começar a apresentar a tarefa. Primeiro, Mário, muito obrigada pela capacitação, foi ótima, obrigada pelo seu tempo. Eu vou apresentar a tarefa e depois vocês podem fazer as perguntas. Enquanto eu estiver lendo e apresentando, eu não vou poder ver o chat, então se vocês puderem anotar elas e depois mandar, ficaria melhor também. Tá todo mundo vendo a tarefa? Tá dando para ver. Beleza. Vou me silenciar agora, mas que bom que vocês gostaram, porque toda vez eu fico com a impressão de que ninguém está entendendo. Mas que bom. Vou deixar vocês apresentarem a tarefa. Tá bem. Tarefa Administrativo Financeiro, Processo Seletivo 2025.2. A utilização estratégica de dados é fundamental para o crescimento e eficiência das operações de uma empresa júnior. Para a Argos Consultoria Internacional, produzir análises de dados acerca das atividades que realizamos representa um passo crucial na busca por maior assertividade das decisões e melhoria contínua dos projetos, e a importância desse processo se inicia ainda na sua fase de planejamento. Nesse sentido, a presente tarefa demanda o desenvolvimento de um plano detalhado que irá orientar uma futura análise de dados sobre a cartela de serviços da empresa, dentro do qual devem ser definidas as etapas, os métodos, as fontes de informação, os elementos a serem considerados e as ferramentas adequadas para a realização da análise. Essa estruturação é fundamental para que a análise futura seja proveitosa e contribua diretamente para o aprimoramento dos serviços e do funcionamento da empresa. Este plano deverá direcionar, então, uma futura análise de dados dos seguintes serviços ofertados pela Argos: pesquisa de compradores, estudo de mercado e análise comercial. Com ele, será possível analisar o desempenho dos serviços, identificar quais os pontos fortes e fracos e traçar melhorias e oportunidades. Agora, a tarefa em si. Como parte do nosso processo seletivo, queremos avaliar suas habilidades de planejamento estratégico e organização. Para isso, a tarefa será elaborar um plano detalhado para a construção de uma análise de dados sobre a cartela de serviços da Argos Consultoria Internacional.
O desafio é estruturar um cronograma que defina as etapas essenciais para a criação dessa análise de dados, além de identificar quais dados são mais relevantes para incluir nesse estudo. Vocês também deverão especificar os métodos de coleta de dados e como esses dados são úteis para a empresa. Para isso, vocês deverão: número 1. Elaborar um cronograma detalhado. Defina um cronograma com as etapas do processo de estruturação da análise de dados, desde a coleta até a entrega da análise final. Lembre-se de incluir prazos realistas para cada etapa, como a definição das métricas, a coleta de dados, a análise e a elaboração do relatório final. Seu cronograma deve ser bem estruturado, levando em consideração o tempo necessário para cada fase do processo. Número 2. Identificar os dados relevantes. Determine quais informações são essenciais para análise sobre a cartela de serviços. Justifique a escolha de cada dado e como ele pode contribuir para a avaliação geral dos serviços ofertados pela Argos. Lembrando que esses dados são relevantes para o aprimoramento dos processos internos e alcance das novas metas internas da empresa. Número 3. Definir os meios de coleta de dados. Explique como os dados serão coletados. Isso pode incluir pesquisas nos documentos da empresa e em sites de concorrentes, contratos com antigos clientes, entrevistas com membros da EJ, entre outros métodos. Detalhe a forma como cada um desses dados será obtido e registrado, garantindo que as informações sejam precisas e consistentes. Número 4. Determinar a equipe necessária. Liste os membros da equipe que serão responsáveis por cada fase do processo. Por exemplo, quem ficará responsável pela coleta de dados, desenvolvimento de relatórios ou condução de entrevistas. A equipe deve ser bem distribuída de acordo com as habilidades e competências necessárias para cada tarefa. E número 5, a apresentação da proposta. A apresentação da tarefa no dia 3/9, numa quarta-feira, às 6h30. Cada equipe terá um tempo máximo de 20 minutos para expor seus resultados. Agora, pontos importantes. O desafio permite que você utilize criatividade e imaginação ao planejar a análise da cartela. Esse exercício visa avaliar sua capacidade de organização, tomada de decisões e planejamento estratégico. Planejamento estratégico, habilidades essenciais para atuar na empresa júnior como a nossa. Ao elaborar seu planejamento, lembre-se de que a clareza, a lógica e a viabilidade do seu plano serão fundamentais para a sua avaliação. O acesso à cartilha de serviços da Argos pode ser efetuado por meio desse link. A gente colocou aqui, para ficar bem mais claro como cada serviço funciona. Observem que o planejamento da análise deve considerar apenas os serviços de pesquisa de compradores, estudo de mercado e análise comercial, como citado anteriormente. É porque nessa cartilha tem todos os nossos serviços, mas o planejamento da análise que vocês vão fazer vão ser só sobre esses 3, então tem que se atentar um pouco a isso. O material a ser entregue deve ser um Google Docs e, caso haja elaboração de planilhas, deve-se enviar também o documento da planilha. Lembre-se de demonstrar com clareza e objetividade na organização das informações. Agora, informações sobre a entrega. A tarefa deverá ser entregue até o dia 2/9, numa terça-feira, às 23h59. Deverá ser entregue necessariamente para os seguintes e-mails: admfim@argosjr.com e gp@argosjr.com. O assunto do e-mail deverá ser tarefa DM5 Cell Argos 2025.2. E uma observação: atente-se para enviar a tarefa para ambos os e-mails especificados. Bom, gente, basicamente essa é a tarefa. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Fiquem à vontade. Pode falar, Gabriel. Opa, gente. Bom, primeiro, muito bacana a tarefa e também eu mandei no chat, mas eu havia esquecido de falar na minha fala, né, quando eu abri o microfone. Parabéns pela capacitação, achei muito bacana, deu para aprender muito. Agora, a minha pergunta é: foi dito durante a capacitação que é muito comum vocês usarem os processos antigos de análise de dados, né, para se basear neles, enfim, esses exemplos que foi dado de estudo de mercado e etc., imagino que tenha já vários dentro da Argos, nesse sentido. A gente vai ter acesso a alguma coisa para a gente poder se basear? Ou a gente vai ter que criar um novo cronograma mesmo, sem esse acesso ao precedente? Então, o acesso de vocês vai ser mais restrito à nossa cartilha de serviços mesmo. É porque, como não é uma análise de dados em si, não é necessário que vocês tenham o acesso aos números, realmente, sabe? A esses dados mais específicos. Para vocês realmente não desfocarem do intuito da tarefa,
que é criar o plano, né, de ação para análise de dados. Então, as análises anteriores não serão disponibilizadas, mas sim a cartilha de serviços. Mas caso fique alguma dúvida em relação a como vocês podem, por exemplo, vocês podem falar que uma etapa dessa nova análise de dados pode ser relacionada com as anteriores, sabe? Vocês podem fazer uma etapa em relação a isso. Então, não precisa ser nada muito específico, mas vocês podem citar sim. Pode falar, Malu. É isso, a Joana falou certinho. Gente, pedi desculpa primeiro por estar aparecendo só agora. Eu tava voltando para casa no ônibus, enfim. Tava dando de Mariana aqui. E aí, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Tenho certeza que a capacitação foi ótima. Eu assisti um pedaço também. Mariana sempre é muito excelente em tudo que se propõe a fazer. Então, eu tenho certeza que vai ajudar bastante na tarefa de vocês. E como a Joana falou, realmente a gente está tentando observar mais essa questão de como vocês lidam com as ideias, como vocês vão apresentar, o que vocês consideram que pode ser útil de ser analisado. Então, realmente, assim, vocês não vão ter acesso a dados anteriores, mas vocês podem estabelecer ali algo que pode ser usado posteriormente, sabe? Tipo, então, é realmente para tentar entender quais são os pontos, qual a perspectiva de vocês com relação a isso. E o acesso que vocês vão ter realmente a essa cartilha que está anexada na tarefa. E caso haja algum problema com acesso a essa tarefa também, a cartilha em si, vocês comunicam que a gente encaminha também na versão PDF mesmo, enfim. Gente, eu posso dar uma dica rapidinho? Tipo assim, não fiquem tão... Como vocês não têm que fazer a análise de dados, não fiquem tão preocupados com a realidade dos fatos, porque, na verdade, o que está sendo analisado é se vocês conseguem fazer as perguntas certas e quão bem vocês conseguem organizar o que precisa ser analisado, entendeu? Então, se vocês têm uma ideia sobre o estudo de mercado que, na verdade, não corresponde à realidade, tudo bem, contanto que vocês tenham se proposto a analisar com cuidado cada etapa, se proposto a montar um cronograma que abrange tudo, entendeu? Perfeito, Mário. Pode falar, Lucas. Então, vão ser 2 grupos, um vai ser composto por 5 pessoas e outro por 4 pessoas. Depois dessa capacitação, a gente já vai dividir certinho vocês, né, nos grupos do Telegram e enviar a tarefa. Mas vão ser 2 grupos. Pode falar, Gabriel. Gente, mais uma pergunta só. Já que eu paro. Não, eu queria perguntar se existe alguma indicação, não sei se isso foi dito e eu perdi, se tem alguma indicação de tempo total da duração desse planejamento, desse cronograma, se é um mês, um período, se vocês puderem dar alguma noção para a gente nesse sentido, por favor. Então, o cronograma realmente é referente ao período que a análise de dados demoraria em si. Então, isso eu realmente gostaria que vocês estipulassem, né, até para ver qual noção vocês têm da realidade assim, dentro do núcleo. Eu diria que, assim, vocês têm que levar em conta que, como a Mari falou também na capacitação, mesmo que você faça uma parte da análise de dados, ela não depende só do seu tempo disponível. Por exemplo, tem horas na análise que você terá que mandar uma mensagem para alguém de GP, e essa pessoa de GP vai ter que responder para você adicionar na sua análise. Então, você tem que pensar, eu tenho que dar um período ali de 3 dias até todos responderem. Então, assim, depende muito, na verdade, de quantas etapas vocês colocariam para essa análise de dados, de quantas etapas vocês gostariam que ela tivesse, do quão específica vocês gostariam que ela fosse. Porque isso demanda tempos diferentes. Por exemplo, eu acho melhor que nós estudemos primeiro a pesquisa de compradores, depois o estudo de caso. Ou eu acho que é melhor nós fazermos o estudo dos 2 juntos. Isso influenciaria no tempo de duração da análise, né? Então, assim, vai muito de vocês, como a Mari falou, né? A nossa análise de dados do processo seletivo demora ali, em média, algumas semanas a um mês. Vocês podem usar isso de base, mas realmente não se ligar muito nas análises que já são feitas dentro da empresa. Realmente tentar criar um cronograma mais autêntico de vocês, para que vocês possam ser avaliados, né, de forma mais individual mesmo. Gente, mais alguma questão? Pode falar, Olga. Perdão, você estava terminando, eu levantei a mão. Mas
na tarefa, tava falando, tipo, é porque eu já não lembro muito bem, mas era uma coisa que você tinha que colocar o que cada um do grupo iria fazer. É pra gente imaginar como se a gente mesmo fosse fazer essa análise, né? Só para ter certeza. Isso, ele é referente às pessoas que estão efetivadas na Argos. Por exemplo, eu imagino que seria legal se nessa análise tivesse 2 membros de ADM Fim, 2 membros de marketing, 2 membros de negociação. Então, seria muito legal se vocês fossem mais específicos em relação ao núcleo. Por exemplo, nós vamos fazer uma análise referente aos serviços da Argos. Quais núcleos vocês acham que seriam mais interessantes de estarem dentro dessa análise? E qual quantidade de membros de cada núcleo também seria mais interessante? Então, assim, não é tipo, você está em um grupo junto com o Gabriel e com o João. Eu vou fazer essa parte, o João vai fazer essa parte, o Gabriel essa parte. Não é muito isso. Vocês vão falar como se fossem pessoas da Argos mesmo que irão fazer essa análise. Deu para entender? Sim, deu sim. Obrigada. Nada. Pode falar, Gabriel. E aí, desculpa, voltei. Falei que ia parar, voltei. Na verdade, então, são 3 análises de dados concomitantes, né? Ou então uma análise de dados sobre 3 coisas. Isso, vocês vão analisar esses 3 serviços, né? Estudo de mercado, pesquisa de compradores e estudo de mercado e análise comercial. Então, assim, depende muito de vocês. Se vocês acharem que fica mais organizado fazer 3 análises, tudo bem. Se vocês acharem que não é preciso fazer uma só das 3 pesquisas, né, também está tudo bem. Então, assim, depende muito de como vocês realmente vão separar esse estudo. Se vai ser por etapas, se vai ser por pesquisas, se vai ser por projetos. Então, realmente vai muito de vocês. Tá muito aberto aí às suas opiniões mesmo. Então, acho que foi. Mas alguém tem alguma dúvida? Também, se vocês não pensarem em alguma dúvida agora, se vocês não tiverem alguma dúvida agora, e depois que vocês relerem a tarefa surgir, vocês podem perguntar lá no grupo. Eu e a Malu vamos responder tudo. Então, assim, gente, espero que tenha ficado tudo muito esclarecido. Logo depois aqui dessa tarefa, eu já vou conversar, né, com a Mafê, a gente já vai dividir os grupos. Um grupo vai ser composto por 5 pessoas e outro por 4 pessoas, né, que ficou a divisão. Mas é isso, gente, se atentem muito às datas, às entregas, né, se atentem aos prazos. E também lembrando que no final vocês vão fazer a apresentação dessa análise de dados. Então, vocês vão ter que separar, além da pesquisa, também o que cada um vai falar. Então, se atentem a isso também. Pode falar, Júlia. Gente, eu não sei se essa minha pergunta é para vocês ou é para o Lucas. Eu só queria saber se essa capacitação foi gravada para ficar disponível para a gente ou não sei. Cara, a GP tem uma força de vontade enorme para gravar todas as reuniões. Eu recentemente descobri que eles não gravam pelo Meet, que eu fiquei abismada. Você grava no seu próprio aparelho. E aí a gente tá na luta de conseguir um negócio do Google para eles gravarem no Meet. É difícil, viu? Desculpa aí. Vai dar sim. GP trabalha nesse processo seletivo, viu? Nossa Senhora. Mas, gente, mais alguma dúvida, fiquem à vontade, se tiver mais alguma coisa para falar. Mas, se não, depois também, como eu já disse, podem ficar à vontade para mandar mensagem no grupo. Qualquer dúvida é válida, não fiquem com vergonha de perguntar nem nada. Melhor vocês perguntarem do que interpretarem alguma coisa errada em relação à tarefa. E, como eu falei, se atentem muito aos prazos, se atentem à apresentação da análise de dados também. Enfim, também há um ponto importante. Quando vocês forem fazer reuniões dentro dos seus grupos, é necessário que alguém de ADM Fim esteja presente. Então, vocês têm que mandar lá com antecedência. Tipo, a gente organizou aqui, vamos fazer uma reunião tal dia. Aí vocês criam um link dessa reunião e avisem que alguém de ADM Fim vai se disponibilizar para acompanhar essa reunião, tá? Então, não façam reuniões sem contar para ninguém, não façam reuniões secretas, tem que ter alguém de ADM Fim lá para analisar. Pode falar, Malu. Não, só reforçar isso também, que todo contato tem que estar sendo observado. Nada de grupos paralelos em que ninguém está vendo. Por favor, porque a gente está tentando avaliar da forma mais justa possível. Então, é muito importante que vocês mantenham a comunicação no grupo, tudo bem?
E aquilo que for falado em reunião também é interessante que vocês registrem para que a gente possa ter acesso a essa ata também, do que foi decidido e acompanhar a evolução do projeto de vocês. Então, acho que é isso. Pode falar, João. Cara, o que eu ia falar? Peraí, me esqueci. Peraí, rapidinho. Apresentação. No caso da apresentação, todos têm que apresentar obrigatoriamente, ou o grupo pode escolher uma pessoa, ou várias, ou duas, sei lá, para apresentar, por exemplo? Seria interessante que todos apresentassem, porque isso também permite a gente avaliar um pouco, né, a capacidade de fala de cada um. Então, é bem interessante que todos apresentem, sim. Ok. O prazo está tudo certinho, todo mundo concorda, então, de acordo com as datas, a entrega do documento é até dia 2 e a apresentação já vai ser no dia 3. Então, se atentem a fazer tudo certinho para dar tempo, porque esse planejamento é importante. Tá certo? Show. Então, acho que está tudo certinho, gente. Como eu já disse, qualquer dúvida podem perguntar lá, qualquer questionamento, se atentem às datas e se atentem a mandar a tarefa para os 2 e-mails, tanto de GP quanto de ADM-FIM, para ficar lá registrado no processo seletivo. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Adorei. Vocês foram muito comunicativos, foi ótimo. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.